Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui no Ponto com News, trazendo a notícia para você que nos acompanha. E você pode interagir com a gente através do WhatsApp no 9915-2376. Você pode mandar a sua pergunta, alguma crítica, alguma sugestão no 9915-2376. E a gente começa falando sobre as eleições nos Estados Unidos. Afinal, hoje é dia decisivo. Depois de uma disputa acirrada, hoje os americanos decidem o futuro do país. E segundo pesquisa da Reuters Ipsos, a candidata democrata Hillary Clinton tem cerca de 90% de chances de derrotar o candidato republicano Donald Trump. Os analistas apontam que uma virada de Trump depende de uma improvável combinação de reviravoltas de eleitores brancos, negros e hispânicos em 6 ou 7 estados. As chances de Donald Trump estão em sua performance na Flórida, no Michigan, na Carolina do Norte, na Pensilvânia e em Ohio. E para o Brasil, uma vitória de Trump não seria nada positiva. A vitória do republicano traria uma série de consequências negativas para a economia brasileira, como a saída de capital, prejuízos para o comércio exterior e redução do crescimento econômico. Porém, ontem, diante da perspectiva de que Hillary irá vencer as eleições nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores no Brasil subiu quase 4%. Uma pesquisa realizada pela Urban System, Maringá ficou em 21º lugar entre as melhores cidades para se fazer negócios. O ranking de nível nacional avaliou importantes indicadores. E você tem mais informações da reportagem de Andréia Sakugawa. A pesquisa identificou 100 cidades brasileiras com população acima de 100 mil habitantes, analisando indicadores como PIB per capita, renda média dos trabalhadores, conexão de banda larga e docentes com ensino superior. Maringá ocupou o 21º lugar no ranking e entre as 9 cidades paranaenses listadas, ficou atrás apenas de Curitiba. Maringá possui uma série de ativos, que são importantes para as empresas. Infraestrutura, uma condição privilegiada em relação à geografia, Nós temos um mercado dinâmico, nós temos setores muito potenciais e sem falar também da qualidade de vida. O diretor executivo do CODEM explica quais são os setores em Maringá que mais oferecem oportunidade de negócios. Muitos dos nossos setores são potenciais. Então nós temos a maior parte do PIB no setor de serviços, A gente pode verificar educação, saúde, Nós temos também setor da tecnologia da informação, construção civil, Nosso agronegócio gera bons produtos. Então, de certa forma, a gente tem uma série de oportunidades. Um dos setores que mostram crescimento em Maringá é o de tecnologia da informação. Ednei é empresário na área e fala sobre o cenário de TI na cidade. O nosso setor é um setor organizado, o setor de tecnologia da informação. Os empresários têm uma organização forte, isso propicia um crescimento dos profissionais de tecnologia, apoiado pelas várias academias que estão trabalhando aqui em Maringá hoje. E o nosso setor ele vem crescendo em função desse investimento em produzir produtos e serviços de qualidade. Temos hoje em Maringá um dos maiores índices de empresas certificadas em qualidade de desenvolvimento de software e serviços. E isso torna Maringá, assim, um polo de desenvolvimento. Atrai talentos e clientes. Pois é, Maringá é uma bela cidade, uma cidade que atrai investimentos, uma cidade boa para morar e a gente espera que continue assim. Os recursos da repatriação vão ajudar o governo a entregar um déficit primário menor do que a meta fiscal estipulada para este ano, que é de 170 bilhões e 500 milhões de reais. O déficit primário são as receitas do governo menos as despesas, e isso antes do pagamento de juros. Assessores da equipe econômica acreditam que, com o dinheiro da repatriação, o rombo deste ano vai ficar menor. Vai ficar em torno de 160 bilhões de reais, ou seja, pelo menos 10 bilhões a menos do que havia sido estimado. O Ministério Público do Ceará pediu o cancelamento da prova de redação do Enem. A justificativa é o suposto vazamento da prova. Para o procurador Oscar Costa Filho, caso seja confirmado o vazamento,
O tratamento isonômico entre os candidatos teria sido desrespeitado. Na última quarta-feira, o procurador já havia entrado com uma ação pedindo a suspensão da aplicação do Enem, devido à decisão do MEC de adiar o exame nas escolas ocupadas por estudantes. Pois é, e ainda a respeito desse assunto, né, uma curiosidade, o Ministério da Educação entrou na Advocacia Geral da União contra as instituições secundaristas, né, contra os órgãos que representam os estudantes, em função dos prejuízos, porque o MEC vai ter que aplicar de novo a prova do Enem para aqueles estudantes, para aquelas estudantes que estavam e que foram prejudicados pelas escolas ocupadas. O MEC estima que o prejuízo seja de aproximadamente 16 milhões de reais e o MEC quer receber esse dinheiro. Afinal, essas escolas estavam ocupadas, aplicar de novo a prova tem custo. Então, o governo quer receber esse dinheiro por parte dessas instituições. Professores da UEM decidem suspender greve e aulas são retomadas a partir desta manhã. Uma parte dos docentes e todos os servidores técnicos voltaram às atividades desde ontem. Acompanhe na reportagem. Depois de os servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual de Maringá encerrarem a greve em assembleia realizada na última sexta-feira, os docentes da UEM também decidiram suspender a paralisação. O fim provisório do movimento, por parte dos professores, se deu nesta segunda-feira, devido ao pedido atendido pela Assembleia Legislativa do Paraná, que voltou atrás a respeito da suspensão do pagamento da database prevista para janeiro de 2017. Segundo o reitor da universidade, depois de 25 dias de paralisação, as aulas voltam ao normal nesta terça-feira e devem ser repostas até o dia 26 de fevereiro, se a proposta do novo calendário acadêmico for aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós tínhamos uma previsão de terminar o ano letivo de 2016, as aulas em 18 de janeiro de 2017, em razão da paralisação do ano passado. Então, agora as aulas, a nossa proposta, terminariam no dia 11 de fevereiro. Com os exames e lançamentos de nota, fecharemos o calendário de 2016 no dia 26 de fevereiro. E no dia 7 de abril, iniciaremos o ano letivo de 2017. Ele vai ser encerrado no finalzinho do ano, comecinho de 2018, mas esse é o CEP que vai decidir. Quanto aos exames realizados pela UEM, o reitor também assegura que serão aplicados nas datas previstas. O PAS está mantido, o EAD, no dia 27 de novembro. O vestibular de verão também, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Atividades, todas elas normais na universidade, inclusive o hospital universitário já está em funcionamento normal, não é? Então, esperamos que essa normalidade seja continuada e que haja um acordo, porque ainda há um processo de negociação em andamento com o governo. Pois é, depois de 25 dias de paralisação, os professores, os técnicos retomaram o seu trabalho, mas efetivamente não trouxeram, né, essa paralisação não trouxe conquistas significativas. Ainda há necessidade de manter a mobilização e a negociação com o governo. A gente espera que ela seja positiva, porque a educação superior no estado do Paraná está sucateada. Bom, a gente traz agora informações sobre o tempo e a Ângela é quem fala para a gente sobre as condições climáticas para hoje. É isso mesmo, Ronaldo. O sol predomina em algumas regiões do estado. À tarde, o tempo fica bastante abafado e o efeito da combinação entre aquecimento e a umidade favorece a ocorrência de chuvas rápidas, isoladas, mas intensas em alguns momentos. A instabilidade é maior entre o sul, centro e leste do Paraná. Semana de alta probabilidade de chuvas todas as tardes em Maringá. A combinação de calor e umidade pode provocar tempestades rápidas. Hoje a mínima fica em 21 e a máxima 34 graus. Na quarta-feira devemos ter poucas nuvens e existe previsão de chuva na parte da tarde, mínima de 21 e máxima de 31 graus. A chuva deve fazer com que a temperatura baixe levemente nas primeiras horas do dia, mas deve se recuperar rapidamente na quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 33. Na sexta-feira o tempo deve firmar,
mantendo-se estável no final de semana, mínima de 21 e máxima de 33. Você acompanhou a previsão do tempo segundo o CIMEPAR. Aí as informações do tempo, possibilidade de chuva, mas principalmente a partir de amanhã. E a gente dá uma olhada agora na condição do tempo lá fora, neste momento. Esta é a imagem de Maringá, às 7 horas e 13 minutos. Essa é a bela imagem de Maringá, nossa cidade, nesta manhã de terça-feira. Hoje, portanto, com nebulosidade variável, possibilidade de alguma chuva rápida, mas chuva mesmo nós temos previsão a partir de amanhã, quarta-feira. E para o restante do estado, a situação não é muito diferente, né? Curitiba, por exemplo, a condição do tempo é muito semelhante com a de Maringá, possibilidade de pancadas de chuva hoje à tarde, chuva também ao longo do restante dessa semana. Londrina também condição muito parecida. Então, essa é a condição do tempo nesta terça-feira. Uma bela terça-feira para você que está com a gente nesta manhã, agora 7h13. E a gente dá uma olhada também na situação dos aeroportos que atendem nossa região. Aeroportos de Maringá e Londrina estão abertos, estão operando normalmente. Aeroportos de Curitiba e Congonhas, em São Paulo, também estão abertos, mas operam com restrições meteorológicas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário encontrou irregularidades em 1.136.000 benefícios do Bolsa Família. Desse total, 469 mil benefícios foram cancelados e 667 mil foram bloqueados. No caso dos bloqueios, os usuários têm até 3 meses para comprovar que cumprem os requisitos do programa de distribuição de renda e podem voltar a receber o benefício. O Ministério também convocou 1.004.000 famílias para fazer atualização cadastral em janeiro de 2017. Os cancelamentos já começam a valer neste mês de novembro e vão ter impacto de 1 bilhão e 24 milhões na folha de pagamento do Bolsa Família. A caderneta de poupança perdeu 2 bilhões e 712 milhões de reais em outubro. Foi o 10º mês seguido no vermelho. As informações são do Banco Central e foram divulgadas ontem. No acumulado de 2016, a poupança teve perda líquida de 53 bilhões e 251 milhões de reais. Com o desempenho de outubro da poupança, o resultado acumulado em 10 meses já é praticamente o mesmo verificado em todo o ano de 2015. A saída líquida no ano passado foi de 53 bilhões e 568 milhões de reais, ou seja, muito parecida com a saída líquida da poupança deste ano. E daqui a pouco você acompanha as informações sobre o mercado agropecuário. A gente volta já com o Ponto com News. A Executiviair está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executiviair, a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. As redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios.
Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Muito bem, estamos de volta nesta manhã de terça-feira. Você que está chegando agora, nosso muito obrigado. Convido você a continuar com a gente até às 8 horas da manhã. Este é o Ponto com News, com as informações da nossa cidade, da região, Brasil inteiro em destaque. E você também pode participar pelo 9915-2376. Esse é o nosso WhatsApp, o canal de diálogo com a nossa produção, para que você possa, inclusive, mandar sugestões de assuntos que podem ser abordados pelo Ponto com News. O governo federal anunciou ontem a retomada nos próximos 4 meses de mais de 1.000 obras inacabadas por todo o país. De acordo com as estimativas iniciais, a retomada dessas obras vai gerar 45 mil empregos. A informação foi dada pelo presidente Michel Temer durante reunião com diversos ministros para detalhar as ações. Bom, ao todo, cerca de 1.600 obras que estão paralisadas vão voltar a funcionar. Michel Temer disse que a meta é que 1.110 empreendimentos sejam reativados já nos próximos 90 a 120 dias em mais de 1.000 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal. Segundo o presidente, a maioria das obras envolve necessidades básicas dos municípios, como creches, pré-escolas, postos de saúde e aeroportos. Ainda de acordo com Michel Temer, o custo total da retomada dessas obras será em torno de 2 bilhões de reais. As obras de duplicação da PR-323, uma das mais importantes do noroeste do estado, ainda continuam paradas. Os motivos você vê na reportagem de Andréia Sakugawa. O projeto de duplicação da PR-323 entre Paissandu e Francisco Alves está parado desde 2015. Com a crise da Lava Jato e sem o empréstimo esperado do BNDES, a construtora Odebrecht desistiu da parceria público-privada que tornaria possível a duplicação de 207 quilômetros da rodovia. A condição está tudo precária, por causa que temos cheio dos buracos que tem, principalmente entre aqui Água Boa até Cianorte, esse pedaço também. O que você acha que poderia melhorar? Duplicasse, governo desse mais atenção, recapeasse por completo a rodovia, né? E a sinalização, como é que tá? Tava boa até uns tempos atrás. Precisa ter mais conservação. Alguém tá sempre atento aqui, parece que tá abandonado, sabe? Dá essa impressão. Tinha que duplicar, no mínimo um recap, tapa buraco, melhorar a sinalização, limpar as beiradas de rodovia, porque senão assim tá complicado para usar. Em setembro desse ano, o Conselho Gestor de Concessões do Governo do Estado decidiu pela rescisão do contrato da parceria com a concessionária Rota das Fronteiras para as obras de modernização da PR-323. A definição sobre a interrupção da parceria foi amparada pela Procuradoria-Geral do Estado. Apesar de recursos administrativos apresentados pela empresa, o entendimento é de que todos os prazos venceram e as obras não tiveram início conforme previa o contrato. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informou que já começou um estudo para fazer a restauração da PR-323. O DR informou ainda que no início do próximo ano será lançada uma licitação para as obras de recuperação. Também estão em andamento estudos do DER para aumento de capacidade da rodovia, com implantação de terceiras faixas em locais críticos, como subidas e duplicações em alguns pontos. Com o projeto de duplicação ainda no papel, a PR-323 continua em estado precário, com pista simples e poucas áreas de ultrapassagem. Por causa disso, cerca de 60 acidentes ocorrem todos os meses, com média de 4 mortos ao mês. Preocupação todo dia com a sua família trafegando por aqui? Todo dia. É só eles pegar e andar aqui e ver, ué. É só pegar e andar. Não é de noite não, é de dia. Meu filho chega em casa 1 hora da manhã. Nisso aí que o governo chama de rodovia, isso é uma vergonha de rodovia. A necessidade de duplicação da PR-323 já vem sendo discutida há bastante tempo. Não é apenas dos últimos 4 anos, dos últimos 8 anos. A duplicação ela é fundamental. Nós temos um aumento no movimento dos veículos nesta rodovia, em todas as rodovias do Brasil. E essa rodovia precisa ser duplicada.
O governo Beto Richa, ao assumir o compromisso com a população de duplicação, fez inclusive a licitação, discutiu com a empresa, encontrou um modelo que entendeu ser o ideal, mas durante todo esse período da discussão para a duplicação ou não, do início ou não da obra, não foram feitos reparos nas rodovias. Ou seja, a estrada toda está esburacada, precisa ser sinalizada e isso tudo prejudica os motoristas. Acontece que a duplicação, ao que parece, não vai sair, pelo menos não com o contrato que foi firmado há cerca de 2 anos, 3 anos aproximadamente. Esse contrato, ao que parece, não será cumprido e a gente não vai ter a duplicação não no modelo que foi licitado anos atrás. A duplicação não sai, enquanto isso os motoristas continuam penando porque o governo também não tem tido nenhuma estratégia estabelecida de recuperação da rodovia, pelo menos por básico, né? Para fazer a recapagem, para que os tapa-buracos sejam realizados e assim os motoristas possam trafegar com um mínimo de segurança. Nada disso tem acontecido. Enquanto isso, o motorista que passa pela região sofre, a rodovia é extremamente perigosa, muitos buracos, lugares difíceis de ultrapassagem. Isso tudo faz com que as estatísticas sejam lamentáveis. O número de mortes nessa rodovia segue bastante elevado. Lamentável. A gente espera que uma solução possa ser apresentada, mas pelo menos por enquanto, ela não foi apontada, não foi apresentada pelo governo. Uma nova ameaça no WhatsApp promete espionar amigos no aplicativo. Segundo a empresa, até o momento, mais de 100 mil usuários já foram afetados. O problema começa quando o usuário recebe a mensagem de um contato conhecido ou de algum grupo no qual faz parte do WhatsApp com o tentador convite para ativar a nova funcionalidade e possibilitar que o usuário veja as conversas de seus contatos. O serviço cria, na verdade, um sistema interno de espionagem para pegar os dados pessoais do usuário. Com isso, fica suscetível a sofrer novos golpes. O aumento no número de casos de febre chikungunya e as 120 mortes confirmadas pela doença preocupam o Ministério da Saúde às vésperas do início do verão. Pesquisadores alertam para uma possível epidemia da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti em regiões ainda pouco atingidas como o sudeste e o sul do país. A chikungunya, que estava presente em 650 cidades brasileiras em 2015, já se espalhou para 2.248 municípios até setembro desse ano. Mais de 216 mil casos prováveis foram notificados em todo o país. No Nordeste, a incidência dessa doença já chegou a 368 casos a cada 100 mil habitantes. A maior concentração ocorreu no Rio Grande do Norte, 702 casos a cada 100 mil habitantes. Costuma visitar ou pretende ir para Curitiba? Pois é, se você curte o frio e não está nem aí para esse clima maluco da capital, vai gostar de um bar em Curitiba. É o Ice Bar, todinho de gelo. Confira. Não é novidade para ninguém que Curitiba é conhecida como a capital mais fria do Brasil. E pensando nesse título, para honrar este título, um empresário decidiu investir em um bar 100% de gelo. E a gente vai conhecer esse lugar agora, que parece que tem 22 centímetros de paredes esculpidas no gelo. Só que para isso eu não posso entrar no bar com essa roupa aqui não. É preciso colocar um agasalho especial. E esses casacos aqui são reforçados para aguentar a temperatura de menos 10 graus. Além do casaco, vou colocar uma luva também. Vamos lá. Eu disse agora há pouco que fazia menos 10 graus aqui dentro, mas essa temperatura oscila um pouco. Nesse momento, menos 14 graus, Paulo. Que ideia foi essa de criar um bar 100% de gelo? Eu percebo que todas as paredes são de gelo, inclusive esculpidas. De onde que você trouxe essa proposta? Na verdade, a nossa empresa já trabalha com patinação no gelo já há bastante tempo.
E 10 anos no mercado, a gente está acostumado com a emoção das pessoas, com o gelo. As pessoas realmente se sentem muito atraídas. Como o ambiente é muito frio, cada cliente pode ficar aqui dentro no máximo por 20 minutos. Mas nesse tempo todo eles são muito bem servidos com diversos drinks e sentam acomodados nestes bancos de gelo cobertos por pelegos. Eu também sentei e estou muito bem acomodado aqui, nesse trono de gelo. E aí, que tal? Tá afim de entrar numa fria? O primeiro e único bar de gelo permanente do Brasil merecia uma decoração à altura. Paredes, lustres e esculturas são todos de gelo e iluminados com lâmpadas LED. O Thiago e a Thaisa estão aqui sentadinhos, confortáveis. Não tá gelado esse banco não, Thiago? Não tá não, graças a Deus não, né? O que você achou desse espaço, desse bar 100% de gelo? Muito legal, gostei muito. Espaço diferente, né? Bem diferente, tudo gelado, né? Tudo congelado. E você, Thaisa, curtiu? Tô gostando bastante. A gente veio do Rio e a gente tá gostando bastante. No Rio teve também, só que a gente não conseguiu ir. Aí por acaso a gente tava passando as férias aqui, aí a gente veio conhecer. E como estamos falando em um bar 100% de gelo, é claro que aqui não seria diferente. Garrafa de gelo, copo de gelo, e é aqui que são servidos os drinks, os diversos drinks alcoólicos. E por isso que eu não vou provar um drink agora, já que estamos trabalhando, né, Cissa? Então a Cissa vai servir pra gente aqui um chocolate quente. Agora, Cissa, antes de eu tomar isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você fica quanto tempo aqui dentro, mais ou menos, por dia? O recomendado pra gente ficar direto 1h40. Aí a gente reveza com uma outra equipe. E aguenta ficar 1h40 a menos 10, menos 15 graus de temperatura? Interagindo com a galera, que chega bem animada, a gente aguenta assim até mais. Muito, muito legal. Show de bola. Vale a pena a experiência. Eu não sei qual foi sua reação aí do outro lado assistindo a reportagem, mas pelo menos aqui no estúdio todo mundo ficou curioso de conhecer esse bar em Curitiba. A gente traz agora as informações do mercado agrícola. Ângela, quem traz as informações. Vamos às cotações. A arroba do boi gordo permanece sendo comercializada a R$ 152,00 em Maringá e em Campo Mourão. A saca do milho tem baixa, vai para R$ 31,00 em Londrina e em Campo Mourão. O preço da soja também tem variação, sobe 0,52% e vai para R$ 67,00 em Cascavel e em Maringá. A saca do café sobe mais de 6%, está sendo comercializada a R$ 440,00 em Umuarama e R$ 487,00 em Maringá. O alcance da área plantada de soja até a última sexta-feira no Brasil mostra que a safra deste ano poderá ser recorde. O Brasil alcançou 52,5% da área projetada no encerramento da última semana. No ano passado, o percentual foi menor no mesmo período, 42,3%. O levantamento foi feito pela consultoria Safras e Mercado, que foi divulgado na última sexta-feira. Na semana anterior, o plantio da soja, principal produto de exportação do Brasil, havia alcançado 38,4% da área total. A média para o período até 4 de novembro é de 48,7%, isso segundo a consultoria. O Paraná, que é o segundo maior produtor do país, atingiu até sexta-feira passada 73% da área plantada, diante de 72% do mesmo período do ano passado. Ou seja, está quase na média, mas um pouquinho superior neste ano. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com uma entrevista com o cientista político Thiago Valenciano. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aí galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que está todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade e que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é,
Agora, além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão, eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas do conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Hoje é terça-feira, mas a gente está antecipando a conversa sobre política, que geralmente ocorre na quinta-feira aqui no nosso jornal, porque hoje é importante a gente falar sobre um assunto fundamental. Hoje a gente vai falar sobre a cláusula de barreira, que provavelmente vai ser discutida amanhã no Congresso Nacional. A gente, para isso, recebe o Tiago Valenciano, que é nosso cientista político, colunista de política aqui do nosso jornal. Tiago, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez aí no Ponto Com News. Bom, a gente já conversou aqui sobre a cláusula de barreira, mas para quem não acompanhou aquela conversa, Tiago, vamos tentar relembrar para o nosso telespectador o que é a cláusula de barreira, o que ela significa na prática. A gente repete o tema porque é um tema fundamental aí da política nos próximos dias. Amanhã vai ser votado em primeiro turno, então, a PEC 36 no Congresso Nacional, que diz respeito à cláusula de barreira. Como que vai funcionar isso daí? Isso vai mexer basicamente na estrutura do sistema partidário do Brasil. Aí vai ser a reforma política de fato e não somente a reforma eleitoral, que foi o que aconteceu há cerca de um ano e meio, 2 anos atrás. Então, como que vai funcionar essa questão da cláusula de barreira? Alguns partidos políticos do Brasil vão ter que ter um desempenho para que eles possam ter direito a fundo partidário, liderança de bancada na Câmara dos Deputados e participação no tempo de televisão nas propagandas eleitorais gratuitas. Então, hoje todos os partidos brasileiros têm direito a recursos do fundo partidário. Sim, todos têm direito e todos participam da propaganda de TV de alguma forma, nem que seja com 10 segundos, mas eles têm direito e participam. Certo. Então vai funcionar de qual forma? Nas eleições de 2018, os partidos que tiverem 2% de votos no todo o território nacional, representado em 14 estados, vão ter direito na próxima eleição ao tempo de TV e ao fundo partidário. E aí, em 2022 esse índice de 2% passa a ser 3%. Ou seja, qual que é a ideia disso? É fazer com que o sistema partidário do Brasil seja menos fragmentado e mais restritivo. Fazer com que a pessoa passe a confiar mais no partido político e menos na candidatura em si. Então a gente vai passar a ter, a ideia é que a gente passe a ter partidos políticos mais fortes e menos fragmentados como a gente tem hoje. Hoje, dos 35 partidos políticos do Brasil, nós temos 28 representados na Câmara dos Deputados, ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de partidos e muitas ideias presentes num parlamento que, às vezes, a pessoa nem sabe mais qual que é o nome do partido político que existe no país, né? E esses partidos todos recebem recursos do fundo partidário. Só para ficar claro, esse fundo partidário é dinheiro público, né? Dinheiro público, Ronaldo. Eles recebem sim esse valor e eles passam a ter a sua organização partidária, às vezes sustentada por esse fundo partidário. Tem partido no Brasil criado em 91 que nunca elegeu ninguém. Nunca elegeu ninguém? Nunca elegeu ninguém. E recebe todo ano dinheiro? Sim, recebe todo ano dinheiro. Nunca elegeu ninguém assim no sentido de que nunca ganhou uma eleição nem para vereador. Ou seja, o partido está lá o tempo todo sendo sustentado pelos cofres públicos, mas de fato ele representa uma parcela quase mínima da população brasileira.
E vale lembrar também, Ronaldo, que criar partido político no Brasil é muito fácil. A gente pode reunir 500 mil eleitores, que dá praticamente 0,5% da votação da Câmara dos Deputados na eleição anterior, e aí a gente consegue essa quantidade de assinaturas em 9 estados e fundamos um partido político. Ou seja, criar partido no Brasil parece difícil, mas é muito fácil em relação ao tanto de eleitores que a gente tem no país. Uma mobilização razoável já leva à criação de um partido político. E a partir do momento da criação recebe-se dinheiro, por exemplo. E tem direito ao tempo de TV também, e aí a gente vê muitos partidos sendo criados no Brasil nos últimos anos, mas para fazer negociação no tempo de televisão nas eleições municipais, eleições nacionais, do que necessariamente partidos querendo representar algum tipo de ideal, algum tipo de bandeira nova daqueles que já existem. Então, falar de cláusulas de barreira é um momento importante para a gente começar a repensar a política do Brasil, né? As pessoas estão insatisfeitas com a política, cada ano que passa, e com os escândalos de desvio de dinheiro, corrupção na política brasileira, a gente passa a ter gente mais insatisfeita e menos contente com aquilo que acontece na política nacional. Os partidos hoje, eles representam aí 7% de confiança das pesquisas que a gente tem de opinião pública no país. Ou seja, se você pergunta para alguém, você confia ou não no partido político, 7% vai dizer que confia, o restante, 93%, diz que não confia. Então talvez seja esse um momento bom para a gente passar a repensar. A cláusula de barreira traria aí efetivamente 14 partidos políticos, os demais não deixariam de existir, mas efetivamente com participação no Congresso, com tempo de TV, fundo partidário, liderança de bancada, cerca de 14 partidos políticos a gente passaria a ter no país. Então já encolheria, né, pelo menos reduziria, digamos assim, o número de partidos que estão efetivamente participando dessa disputa política. Essa cláusula, você disse que a regra começa a valer já em 2018, então os partidos já vão ser afetados pela condição atual, então não vão ter que disputar primeiro uma eleição para depois começar a valer, não. Então já vão ser afetados pela cláusula em 2018. Eles vão ter que disputar a eleição de 2018, a eleição de 2018 vai ser a base, certo. Ou seja, a gente teria mudança a partir de 2020. Aí que seria então mudança... a gente na disputa em si, a gente vai sentir os efeitos a partir de 2020. Isso 2018, as regras da cláusula de barreira ainda não estariam em vigor. Não estariam em vigor. E é interessante falar de 2020 porque a gente acabou de sair de uma eleição municipal. Certo. Então ele vai afetar de fato a eleição municipal de 2020. Não faz nem 10 dias aí que a gente saiu de uma eleição municipal. E aí o cenário político para 2020 vai começar a ficar alterado. Aí a gente vai passar a repensar as forças municipais de maneira muito diferente. Ainda mais em Maringá, que é uma cidade que tem segundo turno, que tem essa possibilidade. Ou seja, o jogo político da cidade passa a ser alterado a partir de 2020 com a cláusula de barreira. O interessante disso tudo, Ronaldo, é que a gente tem que ver como que o eleitor também vai passar a se comportar. Como que esse desgaste partidário, né? Ora o PSDB desgastado, ora o PT... ora o PMDB, ora o Democratas, enfim, todos esses partidos que passaram por um processo de desgaste muito grande nos últimos 22, 25 anos aí, eles vão ter que começar a se reestruturar mais. Né? Não vai dar para criar partido, mudar de nome todo dia, toda hora, não vai ter mais como enganar o eleitor tão facilmente assim. Pelo menos é isso que eu vejo, apesar que os políticos criam estratégia para isso, mas pelo menos é isso que eu vejo daqui em diante. Essa regra da cláusula de barreira vai impedir, por exemplo, as coligações? Ou essa é uma outra discussão que também está sendo feita no Congresso? Existe uma PEC paralela aí andando junto com a PEC 36, discutindo essa questão das coligações. E aí a gente poderia ter federação de pequenos partidos para tentar formar um partido maior, que eles passariam a ter essa cara de partido maior. E tem o outro lado que também defende o fim das coligações. Inclusive a questão da reeleição vai ser discutida a partir de amanhã no Congresso Nacional. Vale lembrar, Ronaldo, que a cláusula de barreira ela já foi aprovada em 2006 e aí o STF derrubou ela em relação à sua vigência e aí agora ela voltou 10 anos depois, quer dizer, a gente está voltando 10 anos do tempo para tentar resolver um problema que já vinha de 10 anos atrás. Ou seja, tanto a criação de partidos mais fortes, a manutenção de partidos mais fortes no Brasil, como a questão de formar ou não coligação, é um passo que a gente vai passar a vislumbrar no país, possivelmente a partir de 2017,
porque agora parece que a cláusula de barreira vem para ficar e não vai ser mais derrubada. E naquela ocasião não foi feita, a discussão não foi feita por meio de uma PEC, né? Por isso o STF entendeu que o assunto era inconstitucional. Sendo uma PEC, a gente tem efetivamente uma mudança na Constituição. Isso, e mais do que a mudança na Constituição é o que a gente vem defendendo, né? A mudança na prática política do país, né? Quem sabe fazendo as prévias, que os partidos precisam aprender a perder, quem está dentro do partido, disputa uma eleição, disputa uma prévia, mobiliza os filiados, e aí eu aprendo que perdi a eleição, não preciso sair chateado e ir para outro partido para disputar aquela eleição, mas mantenha seu posicionamento, mas veja que talvez o grupo partidário vai passar a ser mais forte do que necessariamente uma pessoa por si só. Muito bem. Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos acompanhar essas discussões. Quem sabe a gente até volte a falar sobre esse assunto, porque às vezes surge alguma novidade, né? Ainda nessa semana. E a gente trata disso na semana que vem. Muito obrigado. Bom dia para você. Obrigado, Ronaldo, e bom dia a todos que nos acompanham. Nós conversamos com o Tiago Valenciano, falamos aqui sobre política, esse assunto sempre muito importante que tem a ver com a vida da gente, né? Por que não? Tudo que a gente discute por meio da política, tudo que afeta a vida da gente acontece por meio da política. E a gente teve a oportunidade de entender um pouco mais sobre a cláusula de barreira. A gente vai agora para o mercado financeiro, as informações do mercado com a Ângela. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, subiu 3,98% e alcançou o patamar dos 64.052 pontos. O euro está sendo comercializado a R$ 3,54 e o dólar está valendo R$ 3,20. A forte alta da Bovespa esteve em linha com os mercados globais. Investidores demonstraram alívio com as eleições presidenciais norte-americanas pela retomada da vantagem que a candidata democrata Hillary Clinton voltou a mostrar. Com a alta do preço do petróleo, a Petrobras subiu em média 7%. A Vale avançou também em média 7%. Os papéis do Itaú, Unibanco e do Bradesco subiram em média 3,5%. Uma onda de alívio tomou os mercados mundiais, desde a Europa até Wall Street, passando pela Ásia, uma vez que Hillary é vista como uma candidata que oferece maior segurança e estabilidade para os investidores. As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta de mais de 2%. Muito bem, você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho vai assistir uma entrevista, a gente vai voltar a falar aqui com Ivo Segundo sobre gestão de negócios. Vamos falar um pouco sobre alguns modelos administrativos, mas antes a gente tem um recadinho da Ângela para você. A cultura não só pode, como deve ser valorizada e estimulada a fazer parte da vida de todos nós brasileiros. E é para facilitar o acesso a programações, serviços e produtos culturais que o Vale Cultura, criado pelo Ministério da Cultura, foi implementado. Através do Vale Cultura, as empresas podem beneficiar seus colaboradores com créditos em um cartão personalizado e exclusivo para atividades culturais. Esse é o incentivo que faltava para o trabalhador ir com mais frequência ao teatro e ao cinema, visitar museus ou, por que não, ir com a família ao circo, acompanhar de perto espetáculos musicais e de dança. Os benefícios não param por aí. Por meio do Vale Cultura é possível adquirir CDs, DVDs, comprar ingressos para festas populares ou, por exemplo, levar para casa artesanatos, livros, jornais e revistas. O resultado final é positivo para o colaborador e também para a empresa, que pode se beneficiar com incentivos fiscais, como a dedução do imposto de renda. Além disso, o empregador contará em seu quadro de funcionários com pessoas mais qualificadas e motivadas para entregar o seu melhor desempenho profissional. A Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles, o cartão Vale Cultura Coopercard. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard, que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220 5400.
Coopercard, para uma vida melhor. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora em Maringá. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. A gente está de volta com o Ponto com News e agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã. Daqui a pouquinho você acompanha uma conversa com o Ivo II a respeito de administração por objetivos. Mas antes, o Ronaldo vai falar de esporte pra gente. Pois é, a gente fala de futebol porque ontem nós tivemos o final da rodada do Campeonato Brasileiro e a gente fala da vitória do Sport Recife ontem. 3-0 sobre o Grêmio, pois é, 3-0, vitória importante, né? Sobre o Grêmio, sobre os gaúchos. No meio da semana a gente não vai ter jogos nem da Copa do Brasil, nem do Campeonato Brasileiro, porque a rodada vai ser, na verdade, da Copa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Nessa próxima quinta-feira tem Brasil e Argentina às 9h45 da noite. O jogo vai ser em Belo Horizonte. Sabe onde? Naquele estádio que o Brasil perdeu para a Alemanha por 7-1. Pois é. E a gente vai enfrentar justamente a Argentina lá. Não sei se traz boas lembranças. O Brasil segue na liderança das eliminatórias com 21 pontos, enquanto a Argentina está apenas na sexta posição com 16 pontos. Mas a Argentina deve ter Messi nesse jogo. O Uruguai, que está logo atrás do Brasil, na segunda colocação, com 20 pontos, joga também na quinta-feira, às 9 da noite, contra o Equador. Ângela? E agora você acompanha as informações sobre o cenário político com Simone Jacomete. Olá, bom dia Maringá, bom dia região, bom dia para você que acordou cedinho para ficar muito bem informado aqui no Ponto Com. Vamos às notícias do Legislativo. Aqui os deputados continuam discutindo como serão as votações para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo já mandou aqui para casa, tudo bem certinho, para quanto vai destinado para cada área. Esse tema já passou pela Comissão de Finanças, já recebeu várias emendas, mas agora tem que ir para votação em plenário. E é isso que tem sido discutido nos últimos dias, na tentativa que seja fechado um acordo entre os deputados, entre os setores que serão prejudicados ou não, enfim, afetados com o dinheiro que o governo está pretendendo destinar para determinadas áreas. E foi sobre isso que o deputado Ademar Traiano falou na coletiva a jornalistas sobre o reajuste dos servidores que está nesse pacote aí da LDO. Temos um calendário que estamos preparando. Se não houver entendimento até esta data, nós vamos submeter ao voto a LDO. O prazo está sendo acordado com o líder do governo e a Casa Civil.
vai depender desse entendimento que está ocorrendo com o Fórum das Entidades. Se houver acordo, é possível votarmos também com a maior brevidade. Se não houver acordo, nós vamos submeter ao voto ainda neste mês de novembro. Acredito que hoje ou amanhã ou durante a semana possamos ter, enfim, uma solução definitiva do impasse. Se isso não ocorrer, nós vamos submeter ao voto. E por hoje é só, um ótimo dia para todos. Hoje é dia de falar sobre gestão de negócios. Ivo II com a gente. Ivo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos telespectadores. Ivo, a gente vai falar hoje sobre administração por objetivos. Essa é uma teoria administrativa do Peter Drucker, né? Exatamente, Ronaldo. A teoria da administração por objetivos, a APO, ela surgiu na década de 50. Os Estados Unidos passavam por uma grande transformação. Depois da crise de 29, né, as empresas começaram a sofrer uma pressão muito grande pelos seus modelos administrativos. O governo começou a regular mais os negócios, começou a interferir mais. Veio o processo da Segunda Guerra Mundial, as empresas produziram muito e no pós-guerra elas aumentaram o seu processo produtivo. Porém, não existiam muito determinações de como fazer e com a pressão que existia no mercado para que as coisas fossem feitas de forma correta, começou-se a pensar maneiras de gerenciar e de administrar melhor os negócios. A administração por objetivos começou inicialmente pela área financeira. Os primeiros objetivos mais cartesianos, mais bem determinados para que as empresas cumprissem, eram metas financeiras, exatamente porque tinha uma sombra ainda do final da década de 20 ali, com relação à crise de 29. E aí, fantasma ali da crise de 29. Tinha o medo de que o mercado tomasse mais um tombo, acontecessem problemas do ponto de vista econômico, macroeconômico e microeconômico também. E aí as empresas começaram a olhar os objetivos financeiros como algo significativo e a montar sistemas para poder pôr metas e essas metas serem atingidas para manter as empresas saudáveis e não acontecer o que tinha acontecido no comecinho da década de 30, aquela quebradeira, pessoas desempregadas e a economia como um todo sofrendo. Então começa pelo setor financeiro e aí depois se estende. Exatamente. Peter Drucker ali escreve um livro nesse período, 1954, onde ele determina que se você colocar objetivos do ponto de vista estratégico para a organização e esses objetivos eles forem cascateados para os departamentos e eles estiverem concatenados com o objetivo principal e cada departamento executar o seu objetivo corretamente, você passa a ter um modelo de gestão voltado para o objetivo e fazer com que toda a organização trabalhe a favor do processo macro, da estratégia macro que a empresa tem. Então esse é o princípio básico, né? A diretoria, o corpo diretivo ou um grupo de acionistas que seja proprietário da empresa, e aí, Ronaldo, falando assim, às vezes dá uma impressão de que eu estou falando de uma corporação muito grande, uma multinacional. Isso pode ser feito em qualquer ambiente corporativo. Pode ser, inclusive, num micronegócio. Exatamente, porque o micronegócio vai ter um dono ou dois sócios, um grupo de pessoas, 2 ou 3 pessoas que são os investidores daquele negócio, mesmo que seja um dono único. Então, essa pessoa ela precisa olhar para o futuro, analisar o mercado, o macro, onde ele está inserido, onde a empresa está inserida, o tipo de negócio, e estabelecer metas de médio prazo, longo prazo. Então, pelo menos 1 ano, 2 e até 5 anos. E essas metas, esses objetivos de médio e longo prazo, eles precisam ser cascateados. E esse é o ponto. Serem compartilhados com os demais departamentos. Exatamente. Tem que atingir todo o processo. Com certeza. E a gente chama isso do processo estratégico, né? A empresa vai definir qual é a base estratégica dela. Eu quero trabalhar com preço competitivo e crescer do ponto de vista de margem de lucro lentamente. Não, eu quero ter um lucro maior, fazer um crescimento financeiro mais rápido, quero ser mais forte na parte de marketing. Aí a empresa vai definir a sua estratégia. O grupo acionista diretivo define a estratégia. Depois vai cascatear isso de forma a definir com cada departamento como realizar. Ou seja, são as táticas. Exatamente. Aí, assim, o que a gente sempre fala isso, né? Esse é o plano estratégico, esse é o plano tático. Então, qual é a diferença de um e de outro? O plano tático, ele acontece para levar a corporação a atingir o plano estratégico. Então, o plano estratégico, ele é macro, ele é maior, ele é o guarda-chuva grande, onde está colocado toda a estrutura da empresa, e a empresa ela vai dividir em cada departamento quais são as ações. Essa divisão, você pode ter 3 ou 4 ou até mais planos táticos acontecendo simultaneamente.
Então, o plano tático é a execução, é pôr em prática. De uma maneira geral, o que acontece é assim, um grupo de acionistas, os diretores, definem a estratégia, chamam os gestores de nível executivo, determinam para cada departamento como deve ser feito, e esses departamentos vão ter uma certa autonomia para que eles possam cascatear e ver o como realizar. Então, eles apresentam um plano de ação para a diretoria. Esse plano de ação ele passa por um processo de aprovação e aí, então, ele começa a ser implementado. Os grandes quesitos aí da administração por objetivo são ter metas claras do ponto de vista estratégico, comunicar claramente isso para os departamentos, porque o departamento ele tem que saber exatamente o que ele deve fazer, como ele deve contribuir com a meta estratégica. Se isso não está claro, evidentemente, o resultado não pode ser positivo. Exatamente, e o departamento vai caminhar realizando atividades que não vão estar concatenadas com a meta estratégica da empresa. Depois de cascateado para os departamentos têm que realizar planos de ação que sejam coerentes para atingir também o objetivo. E esse plano de ação implementado, ele tem que ser avaliado. O próprio Peter Drucker tem uma frase que ele diz assim, se existe algo que você não pode medir, não realize. Porque se você for fazer algo que você não consegue medir o resultado, então você não vai saber até onde você tem que ir, o quanto você vai investir, o quanto você vai ter que investir de tempo e quais os resultados esperados. Então, fica muito incerto, né? Mensurar faz parte, é intrínseco da administração por objetivos. Se você não mensurar, não fizer revisões, você não pode implementar. Ou a implementação ela não vai levar você a atingir uma meta estratégica importante. Então, duas coisas que são bem preocupantes na administração por objetivo e que dá margem para muitas críticas. Primeiro, a administração por objetivos ela não pode ser um plano em que você define em janeiro e você só vai revisá-lo 1 ano ou 2 anos depois. Como nós estamos num mercado dinâmico, o mercado mesmo vai trazer cenários novos. Então, tem que haver uma revisão das metas estratégicas periodicamente, para que você possa corrigir as ações. Então, a administração por objetivos tem que ser flexível, não pode ser inflexível. E o outro aspecto importante normalmente a administração por objetivo gera muita burocracia, porque eu defino as metas estratégicas, levo para o corpo executivo, o executivo monta um plano de ação, esse plano volta para a diretoria, é aprovado, isso tudo registrado, e aí muitas vezes as pessoas ficam presas à burocracia do processo e não se preocupam em executar ou até mesmo em aplicar correções. Mas a administração por objetivos é importante, a maioria das nossas empresas hoje, quando elas aplicam, obtêm excelentes resultados e o foco principal é fazer com que a empresa se posicione no mercado, tenha uma atuação significativa e seja importante. Então, esse é o ponto, é uma teoria que deve ser estudada, quem administra negócio, seja um pequeno negócio, médio ou grande, deve estudar e pesquisar a respeito da administração por objetivos, porque é uma forma excelente de atingir resultados de forma rápida e mensurados. Ivo, muito obrigado mais uma vez, até semana que vem. Obrigado pela atenção de todos, obrigado, Ronaldo. Conversamos com Ivo II, Gestão de Negócios, esta é a nossa coluna e com essas informações termina por aqui mais um Ponto com News. Ótimo dia a você, amanhã a gente se fala a partir das 7 horas. Ponto com News, oferecimento Executivier, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem a nossa reportagem espalhada pelo Brasil, mais importante que tudo, tem a sua participação aqui pelas redes sociais, no Twitter, @caféjornal, #Café com Jornal. O nosso telespectador João Gonzaga tá pedindo para que você pare de respirar, Laura. Por favor, peçam para ela, tô falando sério. A Laura fica respirando, minha gente. É um abuso. Ô, Laura, para de respirar. Eu vou tentar. Obrigado, viu, João, pela participação. Pode baixar o sarrafo, tá tudo certo. O Café com Jornal.